Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e no vídeo de hoje vamos fazer mais um exemplo de projeto em máquina de estados. O exercício pede para projetar uma máquina de estados capaz de detectar todas as ocorrências da sequência 101. Quando a máquina identifica essa sequência, a saída Y deve ser nível lógico alto. Considere máquina de Moore e utilize flip-flops tipo D. Então vamos ao nosso passo a passo do projeto, ao todo são 7 passos. Vamos para o passo 1, que é escolher o modelo, se a gente vai usar modelo de milha ou modelo de Moore. O exercício ele é bem claro, diz que você tem que utilizar modelo de Moore. Aqui não tem nem escolha, então vamos utilizar modelo de Moore. Sempre lembrando a diferença no modelo de milha para o modelo de Moore. No modelo de Moore, a saída depende apenas do estado atual, e no modelo de Mealy, a saída depende tanto do estado atual como da entrada. Vamos agora no nosso passo 2, que é o diagrama de transição de estados. Antes de elaborar esse diagrama de transição de estados, vamos entender um pouco melhor como é que funciona este circuito, que no caso é um detector de sequência. Então vamos supor uma determinada entrada, aqui X é a minha entrada, e Y, no caso, ao invés de Z é Y, é a minha saída. Então, na minha entrada, vamos supor que eu tenho esses valores aqui, ó. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Isso a cada pulso de clock. Então, no primeiro pulso de clock, eu tenho um valor 0. No segundo pulso de clock, eu tenho um valor 1. No terceiro, o valor 0. No quarto, o valor 0. No quinto, o valor 1. No sexto, o valor 0. No sétimo, o valor 1. No oitavo, o valor 0. No nono, o valor 1. No décimo, o valor 1. E no décimo primeiro pulso de clock, eu tenho o valor 1. Como é que vai ser a saída? O exercício ele diz que a saída Y deve ser nível lógico alto toda vez que essa sequência aqui for identificada. Então, em T1, a minha saída é igual a 0, porque eu ainda não recebi a sequência. Em T2, eu ainda não recebi minha sequência, né? Até o momento eu recebi quem? Recebi 0, 1. Não é a sequência que eu quero identificar. Em T3, a minha saída vai ser igual a 0. Por quê? Porque em T3, até agora eu recebi quem? 0, 1, 0, que não é a sequência que eu quero identificar. Em T4, a minha saída é igual a 0. Por quê? Porque até agora eu não recebi a minha sequência, né? Ó, recebi 0, 1, 0, 0, que não é a sequência que eu quero identificar. Em T5, a minha saída é igual a 0, porque eu ainda não recebi nenhuma condição da sequência que eu quero identificar, né? A sequência que eu quero identificar é 1, 0, 1, e eu não recebi ela até agora. Em T6, a minha saída é igual a 0, pelo mesmo motivo, né? Eu ainda não recebi a minha sequência. E em T7, a minha saída é igual a 1. Por quê? Porque se eu analisar os 3 últimos bits recebidos, que são esses 3 bits aqui, correspondem exatamente à minha sequência, né? 1, 0, 1. Então, em T7, como a minha sequência ela foi identificada, a minha saída vai para nível lógico alto. Em T8, a minha saída é igual a 0. Por quê? Porque se eu analisar os 3 últimos bits que eu tenho é 0, 1, 0, que não é a sequência que eu quero identificar. Em T9, a minha saída é quanto? A minha saída é 1. Porque se eu analisar os 3 últimos bits recebidos, que são esses 3 últimos bits aqui, eu vejo que eu recebi a minha sequência, né? 1, 0, 1. Veja que o valor em T7, ele tanto serviu para fechar a primeira sequência, mas ele serviu também para abrir a próxima sequência. Ou seja, existem sobreposições de sequência, o que o pessoal chama de overlapping. Em T10, qual o valor da minha saída? A minha saída é igual a 0, né? Porque se eu analisar os 3 últimos bits recebidos, eu tenho 0, 1, 1, que não é a sequência que eu quero identificar. E em T11, a minha saída é igual a 0, porque os 3 últimos bits recebidos aqui é 1, 1, 1, e não é a sequência que eu quero identificar. Então, essa máquina de estados, ela sempre vai analisar os 3 últimos bits recebidos e vai verificar se esses 3 últimos bits recebidos é igual a 1, 0, 1. Esse circuito é o que o pessoal chama de detector de sequências. E para projetar um detector de sequência, existe um artifício.
O artifício que a gente vai utilizar aqui é o seguinte. A gente vai armar a máquina de estados, vai começar a projetar o nosso diagrama de transição de estados, supondo, a partir de um estado inicial, supondo que eu aplico a sequência que eu quero identificar. Então, por exemplo, eu começo do estado inicial, não recebi nada. Quando eu receber o primeiro bit da sequência, que é o bit 1, eu vou para um novo estado. Quando eu receber o próximo bit da sequência, que é o bit 0, eu vou para um outro novo estado. E quando eu receber o último bit da sequência, que é o bit 1, eu vou para um outro estado, em que esse último estado, que é o último estado de detecção da sequência, a saída nesse caso é igual a 1, para indicar que eu recebi a sequência desejada. Então, vamos começar aqui que vai ficar claro. Eu começo por um estado que eu vou chamar esse estado de S0. A saída para esse estado ela é igual a 0. Por quê? Porque eu não identifiquei a sequência ainda. Se eu receber o primeiro valor da minha sequência, que é o bit 1, eu vou para um estado, ou seja, quando eu receber um bit 1, eu vou para um estado que eu vou chamar de S1, com a saída igual a 0, dizendo que eu recebi o primeiro bit da minha sequência, que é o bit 1. Estou no estado S1, recebo o próximo bit da sequência, que é o bit 0. Então eu vou para um outro estado, então de S1, caso a minha entrada for 0, eu vou para um estado dizendo que eu recebi, nesse caso, o quê? Que eu recebi um 0 em sequência. Então eu vou para um estado que eu vou chamar S10, saída 0, dizendo que eu recebi em sequência os valores 10. Porque sempre se lembre, o detector de sequência ele deve identificar quando você recebe este valor aqui, que é 101, em sequência. E eu estou nesse estado S10. Qual o próximo valor da minha sequência? É o valor 1. Então, se eu receber o valor 1, eu vou para um outro estado, que eu vou chamar aqui S101, dizendo que eu recebi a sequência 101. Nesse caso, a minha saída tem que ser igual a 1. Por que minha saída tem que ser igual a 1? Porque quando eu chego nesse estado, veja que a minha sequência aqui a ser identificada foi recebida, né? A sequência a ser identificada é 101. Então, quando eu chego no estado 101, quer dizer que a minha sequência foi identificada corretamente. Então, olha, veja aqui. Eu começo no estado S0, a saída é igual a 0. Vamos ver como é o comportamento da minha máquina de estado se eu receber a minha sequência em ordem, né? Recebi o primeiro bit 1, que é esse primeiro bit 1 da sequência aqui. Vou para o estado S1. A minha saída ainda é 0. Recebi o segundo bit da sequência, que é o bit 0. Vou para o estado S10, que a minha saída ainda é 0, porque eu não identifiquei minha sequência por completo. Recebi o último bit da sequência, que é o bit 1, eu vou para o estado S101, cuja saída é 1, porque nesse caso eu consegui identificar minha sequência de forma completa. Ok? Nosso diagrama de transição de estados está completo? Não. Por que o nosso diagrama de transição de estados não está completo? Porque aqui para cada estado você vai ter que associar qual vai ser o estado próximo para todas as possíveis condições de entrada. E veja que aqui a gente não tem isso, né? Por exemplo, para S0, eu só sei qual é o meu estado próximo caso a minha entrada seja igual a 1. Eu não sei qual é o meu estado próximo caso a minha entrada for igual a 0. Para S1, eu só sei qual é o meu estado próximo caso a minha entrada for igual a 0. Eu não sei qual é o meu estado próximo caso a minha entrada for igual a 1. S10, eu só sei meu estado próximo caso a minha entrada for igual a 1. Não sei meu estado próximo caso a minha entrada for igual a 0. E S101, eu não sei qual é o estado próximo para nenhum valor de entrada. Então eu tenho que analisar quais vão ser os estados próximos para cada um desses estados para todas as possíveis condições de entrada. E para elaborar isso, geralmente em detector de sequência, os estados próximos, nesse caso, vão ser algum dos estados que você já tem na sua máquina de estados. Então, vamos analisar com calma para cada um desses estados aqui. Vamos começar por S0. S0 eu não recebi nenhum bit da minha sequência, ok?
Se eu receber um bit 0, o que acontece nesse caso? Eu recebi algum bit da sequência que eu quero identificar, nesse caso? Não, não recebi nenhum bit da sequência que eu quero identificar. Então, de S0, caso a minha entrada for igual a 0, eu permaneço em S0. Por quê? Porque eu ainda não recebi nenhum bit da minha sequência. E essa informação, essa situação é representada justamente por S0. Vamos ver agora S1. S1 quer dizer que eu recebi um bit 1, ok? Se nessa situação, chegou em S1, eu receber outro bit 1, o que acontece? A minha sequência a ser identificada, ela não pode continuar, né? Aqui, porque a sequência que eu quero identificar é justamente 101. Como eu, ao chegar em S1, se eu receber uma entrada igual a 1, o que tem que acontecer nesse caso? O que tem que acontecer nesse caso é que eu recebi um bit 1. Se eu receber outro bit 1, é como se eu estivesse iniciando uma nova sequência. Como eu estivesse iniciando a detecção de uma nova sequência. Então, do estado S1, caso a minha entrada for 1, eu permaneço em S1. Por quê? Porque S1 quer dizer que eu estou iniciando, eu estou recebendo o primeiro bit da minha sequência. Se eu recebo um bit 1 e eu recebo novamente o outro bit 1, então a minha sequência só pode começar desse bit 1 para frente. Ok? Já que a sequência que eu quero identificar é 101. Estado S10. Quando eu chego no estado S10, quer dizer que eu já recebi 10 em sequência. Ok? Se eu receber um bit 1, eu vou para o estado S101. E se eu receber um bit 0, eu vou para onde? Veja que se eu receber um bit 0, eu quebro toda a minha sequência de recepção. Concordam? A sequência que eu quero identificar é 101. Se eu receber um bit 0, quer dizer que eu quebrei toda a minha sequência. Eu quebrei toda a minha sequência recebida. Então, do estado S10, caso eu receba um bit 0, eu volto para S0 e para o estado S101. Aí eu tenho que descobrir qual é o estado próximo, caso a minha entrada for 0 e caso a minha entrada for 1. Vamos colocar aqui a entrada 0. Então, quando eu chego no estado S101, quer dizer que eu recebi em sequência os bits 101. Se eu receber um novo bit 0 aqui, quer dizer que eu recebi em sequência o quê? Eu recebi uma nova sequência 10. Concordam? Aqui, ó, essa sequência 10. Então, aqui, se no estado S101 eu receber um novo bit 0, eu vou para o estado que representa que eu recebi em sequência 10. Ou seja, eu vou para o estado S10. Então, caso a minha entrada for 0, eu saio de S101 para o estado S10. E caso eu recebi um bit 1, se eu chegar no estado S101, quer dizer que eu recebi em sequência 101. Se eu receber um novo bit 1, quer dizer que a minha sequência ela começa daqui, a identificação da minha sequência, para frente. Ou seja, é como se eu estivesse recebendo o primeiro bit de uma nova sequência. Então, do estado S101, se eu receber um bit 1, eu vou para o estado S1, como está indicado aqui nessa transição. E veja que nesse caso, agora, para todos os estados, eu tenho qual é o meu estado próximo, caso a minha entrada seja 0 e caso a minha entrada seja 1. Então, nessa situação, a gente acabou o nosso diagrama de transição de estados. Passo 3 é a nossa codificação. Nós temos 4 estados. Para codificar 4 estados, nós vamos precisar de 2 variáveis de estado. Essas variáveis de estado eu vou chamar de E1 e E0. E para cada estado eu vou associar um conjunto de 2 variáveis de estado. Então, por exemplo, o estado S0 eu vou codificar como sendo 00, ou seja, E1 igual a 0, E0 igual a 0. S1 eu vou codificar como sendo E1 igual a 0, E0 igual a 1. S10 eu vou codificar como sendo E1 igual a 1, E0 igual a 0. E S10
S101 eu vou codificar como sendo E1 igual a 1 e E0 igual a 1. Passo 4 é escolher o flip-flop a ser utilizado, só que o próprio exercício já força a gente usar flip-flop tipo D. Ao passo 5, vamos fazer a nossa tabela de transição de estados, em que eu relaciono o estado atual, estado próximo para cada condição de entrada e a minha saída. Isso aqui a gente consegue obter a partir do diagrama de transição de estados. Então, estado atual S0 com entrada igual a 0, analisando nosso diagrama, S0 com entrada igual a 0, meu próximo estado é S0. E estado atual S0 com entrada igual a 1, meu estado próximo é S1. Então aqui eu coloco S1. A saída para o estado S0, ela vale 0. Então aqui eu coloco 0. Próxima célula é estado atual S1 com entrada igual a 0. Estado atual S1 com entrada igual a 0, meu próximo estado é S10. Então aqui eu coloco S10. A próxima célula é estado atual S1 com entrada igual a 1. Estado atual S1 com entrada igual a 1, meu próximo estado é S1. Então aqui eu coloco S1. A minha saída para o estado S1, ela vale 0. Então aqui eu coloco 0. Próxima célula é estado atual S10 com entrada igual a 0. S10 com entrada igual a 0, meu próximo estado é S0. Então aqui eu coloco S0. A próxima célula aqui é estado atual S10 com entrada igual a 1. S10 com entrada igual a 1, meu próximo estado é S101. Então aqui eu coloco S101. A saída para o estado S10, ela é quem? Ela é igual a 0. Então aqui eu coloco igual a 0. Essa célula corresponde ao estado atual S101 com entrada igual a 0. S101 com entrada igual a 0, meu próximo estado é S10. Então aqui eu coloco S10. Próxima célula é o estado atual S101 com entrada igual a 1. S101 com entrada igual a 1, meu próximo estado é S1. Então aqui eu coloco S1. E a saída para o estado S101, a saída para o estado S101 é igual a 1. Então aqui eu coloco 1. Então nós temos essa tabela de transição de estados, só que para realizar o projeto nós temos que botar essa tabela de transição de estados na forma binária. É isso que a gente vai fazer agora. Muito bem, nós temos nossa tabela de transição de estados aqui na forma binária. Essas duas primeiras linhas correspondem às variáveis de estado atual 00, que é o estado S0. Essas duas linhas correspondem às variáveis de estado atual 01, que é o estado S1. Essas duas linhas correspondem às variáveis de estado atual 10, que é S10. E essas duas últimas linhas correspondem às variáveis de estado atual igual a 11, que é o estado S101. E a gente vai analisar essa tabela de cima, que é a tabela nominal, para elaborar essa tabela de baixo, que é a tabela binária. Então, nessa primeira linha, nós temos estado atual S0 com entrada igual a 0. Estado atual S0 com entrada igual a 0, meu próximo estado é S0. Então, eu coloco S0 na forma binária e a saída, nesse caso, é igual a 0. Na próxima linha, nós temos estado atual S0 com entrada igual a 1. Estado atual S0 com entrada igual a 1, meu próximo estado é S1. Então, eu coloco S1 na forma binária, que é 0,1, e a saída, nesse caso, é igual a 0. Próxima linha, nós temos estado atual S1 com entrada igual a 0. Estado atual S1 com entrada igual a 0, meu próximo estado é S10. Então, aqui eu vou colocar S10 na forma binária, que é 1, 0, e a saída no estado S1 ela é igual a 0. Na próxima linha, nós temos estado atual S1 com entrada igual a 1. Estado atual S1 com entrada igual a 1, meu próximo estado é S1. Então, eu coloco S1 na forma binária, que é 0, 1, e a saída do estado S1, sempre se lembra, é igual a 0. Na próxima linha, eu tenho o estado atual S10 com entrada igual a 0. S10 com entrada igual a 0, meu estado próximo é S0. Então, aqui eu coloco S0 na forma binária, que é 0, 0, e a saída do estado S10, ela é igual a 0. Próxima linha, nós temos o estado atual S10 com entrada igual a 1. S10 com entrada igual a 1, meu próximo estado é S101.
Então aqui eu vou colocar S101 na forma binária, que é 1, 1. A saída do estado S10, ela vale 0. Nessa linha nós temos o estado atual S101 com entrada igual a 0. Estado atual S101 com entrada igual a 0. Meu próximo estado é S10, que na forma binária ele é codificado como sendo 10 e a saída do estado S101, nesse caso, é igual a 1. E por fim, na última linha, nós temos o estado atual S101 com entrada igual a 1. Estado atual S101 com entrada igual a 1. Meu próximo estado é S1. Então aqui eu vou colocar S1 na forma binária, que é 0, 1. E a saída do estado S101, ela vale 1. Então nós temos essa tabela de transição de estados na forma binária. O que a gente vai fazer agora é obter as expressões das excitações dos flip-flops, ou seja, obter a expressão de D1, que é a mesma coisa de E1+, de D0, que é a mesma coisa de E0+, e da minha saída Y, em função das variáveis de estado atual, E1 e E0, e da minha entrada X. Então, muito bem, vamos elaborar as expressões de excitação e de saída. Vou utilizar aqui projetos por mapas de Carnot. Então, vou ter o mapa para D1, mapa para D0 e o mapa para a minha saída Y. Então, vamos preencher o mapa. Então, o mapa de D1, se eu preencher, eu vou ter um valor 1 aqui. E depois eu vou ter um valor 1 aqui e o outro aqui. Então, esse é o mapa para D1. O mapa para D0, preenchendo, eu vou ter o valor 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui e 1 aqui. E o mapa para Y, eu vou ter o valor 1 aqui e outro 1 aqui. Pronto. Esses são os mapas para D1, D0 e Y. Claro que aqui é como se fosse uma tabela da verdade, em que eu tenho as saídas D1, D0 e Y, e em função de E1, E0 e X. Então vamos elaborar as expressões, né? Para D1, D0 e Y. Então eu tenho esse 1 isolado aqui, na expressão para D1, que vai ser igual a E1, E0 negado X, ou esse par aqui, cuja expressão é E0 X negado. Para D0 eu vou ter essa quadra, cuja expressão para D0 vai ser igual a X. E para Y eu vou ter esse par, cuja expressão para Y vai ser igual a E1, E0. Aqui já dá para verificar se você não errou. Não quer dizer que você acertou. Se Y você não escolher modelo de Moore, se na expressão de Y tivesse a entrada, você sabe que errou. Por quê? Porque modelo de Moore, a saída não pode depender da entrada. Só pode depender dos estados. Então aqui, ao que tudo indica, pelo menos para Y a expressão está correta. Agora, se aqui você encontrasse alguma coisa com a entrada, pode ver que você errou. Porque modelo de Moore, a saída não pode depender da entrada. Vamos agora para o passo 7, que é o diagrama de circuito. Então, eu tenho que implementar essas expressões aqui, utilizando, no caso, o flip-flop D. O flip-flop de cima, eu vou dizer que armazena a variável de estado E1. E o flip-flop de baixo, a variável de estado E0. Então, a saída desse flip-flop aqui é igual a E1. E aqui vai ser igual a E0. E a entrada do flip-flop de cima é a excitação D1. E do flip-flop de baixo é a excitação D0. Então, vamos elaborar essas expressões. Para D1, D1 vai ser igual a E1, E0 negado X. Então, vou pegar E1, tá aqui. Passo numa porta lógica I. Com mais quem? Com E0 negado. Então, pego E0 negado, que está aqui, ó. E X é a minha entrada, né?
e a outra é igual a E0x negado. Então, E0 está aqui, né? Ó, tô puxando E0 daqui, então só puxo para uma nova porta lógica aí com x negado. Então, pega aqui, passo com x negado. E depois passo numa porta lógica O. Para gerar D1. Então, essa é o circuito que gera D1. Para gerar D0, é bem fácil, né? D0 é igual a x. E aqui, para gerar y vai ser simplesmente E1 e E0. Então, passa E1 e E0 na porta lógica I para gerar y. Sempre lembrando que os sinais de clock de todos os flip-flops é um só, já que a máquina aqui é máquina síncrona, e aqui nós temos o nosso sinal de relógio, nosso clock. E aqui está o nosso circuito. Bem simples de implementar. Então, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. No vídeo de hoje vimos um exemplo de projeto de máquina de estados. No próximo vídeo vamos ver um novo exemplo aí de projeto de máquina de estados. Então, conto com todos, espero que todos fiquem bem e até a próxima.